na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Aí tira um pouco de espaço.
4, você vem? Breve no céu, Jesus. Breve no céu. Só patina aí. Breve no céu, Jesus, há de aparecer em gloriosa luz, todos no alto e
o estudo dessa noite, amém? Amém. Amém, Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, essa pega mais aqui. Pai do Senhor, Amém. estamos alegres, que Deus tem cuidado de nós. E eu quero ler aqui Filipenses 4, a partir do verso 4, vou ler até o verso 7. Amém. Glória a Deus. Filipenses 4, de 4 a 7, eu leio assim: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se sempre. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Amém. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os pensamentos em Cristo Amém. Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Nesse tempo é muito importante começarmos a praticar, ou pelo menos pedir a Deus que nos ajude a nos controlarmos mais. É lógico que o fruto do Espírito ele deve sempre estar se destacando em nossa vida, mostrando realmente a influência de Deus em nós, a partir do momento que nós entendemos que Ele habita em nosso coração. Mas a presença do Senhor em nós ainda assim não vai ser o suficiente se nós não dermos atenção às nossas ansiedades, evitando que elas predominem na nossa vida. Aqui, Paulo deixa claro a importante responsabilidade nossa como cristãos de não deixar que a ansiedade predomine, principalmente no que diz respeito àquilo que nós queremos. É lógico que temos sonhos e projetos, somos pessoas pensantes, pessoas que têm raciocínio e desejo, mas Deus, Ele quer mostrar sobretudo que além de todos os desejos, Ele sempre será a nossa suficiência. É por isso que temos que andar em espírito, para que não venhamos a deixar que a carne, as suas vontades, os seus sonhos, ou até seus desejos, venham atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Interessante também que nós vemos nesse texto, no início da leitura, que fala para a gente se alegrar no Senhor, e novamente ele repete, se alegrem no Senhor. Porque quando nós temos em Deus a nossa alegria, quando nós temos em Deus a nossa suficiência, as coisas que o mundo vai oferecer, elas vão passando desapercebidas. Quem é que dá atenção para isso? Quem está focado, quem está precisando e olha para aquela necessidade. Mas quando nós deixamos de lado isso, porque Deus conhece a nossa necessidade. Interessante que aqui em Mateus 6, quando ele faz um comentário sobre observarmos as árvores, observarmos os lírios, e fala da beleza dos lírios, e fala do sustento das árvores, sobretudo, o Senhor está nos ensinando que Ele quer cuidar de nós nos detalhes, daquilo que precisamos, não é só daquilo que almejamos dentro de uma conquista, mas daquilo que nós necessitamos dentro de algo simples, como o alimento, como o que vamos beber, o que vamos vestir. Às vezes eu vejo pessoas falando que aquilo que você pode, Deus não faz. Eu até acho que eu tenho que tomar cuidado quando ele vai falar isso, porque Deus está deixando claro que o que Ele quer te alimentar, meus irmãos. Ele quer te dar o que você tem que beber, Ele quer te dar o que você tem que vestir. E isso nós irmãos podem correr atrás. Mas então como é que a gente vai se adequar a essa forma de pensamento? Eu digo, é quando você, mesmo que você, com a sua capacidade, seu potencial, é grato a Deus por entender que essa sua capacidade vem de Deus. E Deus nos dá saúde, Deus nos dá ânimo, Deus nos dá sustento, e Ele quer que seja assim sempre. Para que a ansiedade, no momento que essas coisas faltarem, não encontre lugar, porque nós vamos saber em quem nós temos confiança. Amém. Que possamos ver dessa forma. O texto de Mateus 6, a partir do verso 33, ele fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém. Eu poderia dizer que essa é a receita do se vencer a ansiedade, a preocupação. É você estar buscando a Deus, focado no céu, fazendo a obra do Senhor, porque você vai perceber que o Senhor não fica devendo nada a ninguém. E Ele, percebendo que você está interessado no que interessa a Ele, Ele vai fazer aquilo que você precisa e, sobretudo, cuidar de você e do Senhor. Amém. Que possamos viver assim, e na suficiência do céu, possamos nos alegrar, porque Deus cuida de nós e isso nunca vai mudar. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória. Vamos ficar de pé para fumar.
Senhor Jesus, irmão. Amém. Glória a Deus. Boa essa palavra. Acabamos de ouvir. Posso resumir, pastor Alice? Contentamento. É isso mesmo. Resumo do que o pastor Alice falou. Contentamento. O homem que ele está satisfeito, contente com o que tem, ele fica como alguém que é ajudado por Deus em todos os quesitos, mesmo ele sendo o provedor dentro do seu lar, na sua vida, porque ele reconhece que é Deus que promove e provê todas as coisas. É um devolver de glória aos céus, sabendo que tudo parte de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero fazer término da nossa reflexão do capítulo 2 de Atos e o versículo 40, onde falamos muito aqui sobre o discurso de Pedro, irmãos, e dentro daquele discurso, como diz o texto aqui, ou pregação, que acabou sendo, ele ministrou ali uma grande mensagem, que resultou ali nas primeiras conversões, e aí nós baseamos aí a reflexão no versículo 40, né? Porque depois que ele ministra, mostra a responsabilidade de todos os ouvintes concernente à morte de Jesus, e mostra a eles que a morte de Jesus não foi em vão, havia um propósito. Ele instruiu eles no versículo 40, como está escrito ali, né? Com muitas outras palavras, isto testificava, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração. E se tem uma coisa que nós, nos dias de hoje, irmãos, temos que fazer, é ter o discernimento do que é essa geração. Nós fomos inseridos no reino de Deus, e dentro do reino de Deus existe regras, existe a lei do Espírito Santo. Então, se pegarmos o Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aqui leis que foram estabelecidas pelo próprio Deus, na pessoa de Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Então, nós temos as leis que têm que ser vista, observada, vivida, irmãos. Não digo da mesma forma que foi o Antigo Testamento e os judeus, mas com certeza nós temos regras a ser observadas. E quando eu digo que nós temos que ter o discernimento, irmãos, é justamente para fugirmos dos comportamentos que vai divergir a palavra de Deus, né? Eu ouvia alguém dizendo, e de fato, irmãos, que hoje as igrejas, muito que se fala, quando se fala em pecado é adulterar, só isso. Então tem muitas outras coisas que acontecem dentro da igreja que é ignorado, de forma que acontece assim, de uma forma bem, sabe, natural, acontece com muita naturalidade e não se vê como pecado, irmãos. Mas o adultério não, o adultério cometeu, essa pessoa tem igrejas aí que essa pessoa não tem mais oportunidade de arrependimento e salvação. Então isso mostra ou demonstra a ignorância, que é a falta do conhecimento bíblico, porque quando existe o conhecimento da palavra, as pessoas não se esbarram em algumas doutrinas a ponto de fazer o que o próprio Jesus ele fez um comentário que é dito como uma pérola, né?
assim: ó, vocês voam mosquito e engolem camelo. Então, quer dizer, e quando nós falamos de geração, nós temos que tomar cuidado, irmãos, até com a geração denominada igreja, porque se nós falarmos para observar, nós estamos vivendo dias que é meio que interessante. Está existindo uma guerra dentro das igrejas, líderes brigando com líderes por conta de algumas situações. Eu digo uma coisa: foge, nós precisamos disso, não foge, a gente precisa ficar focado na palavra. Se for o caso, vamos dizer, está todo mundo certo, eu estou errado, mas eu fico na palavra. Então, irmãos, discernimento, nós temos que ter discernimento, porque parece que a coisa está estreitando, de que tem uma frase aí fora do dia a dia, que é dita da seguinte forma: se você não pode ir com eles, junte-se a eles. E o inimigo com o sapatinho de algodão é o que ele fez, né? Usando essa frase, ele não pôde, diríamos, trazer grandes danos à igreja, combatendo diretamente com ela. O que ele fez? Ele se introduziu nela de uma forma bem sorrateira. E isso é fato, irmãos. Quando nós estamos tratando de alguns temas aqui, nós sempre vamos lá atrás e buscamos que isso, como começou lá no século III, Constantino, quando ele estatizou a igreja, foi isso que aconteceu. Então virou a salada que existe hoje, irmãos, na confusão da religiosidade, por conta disso. Então iniciou lá no século III, e não vai ser diferente daqui para frente, né? Por isso que nós temos que ter discernimento e tomarmos cuidado, porque quando ele fala para esses novos convertidos fugir dessa geração perversa, existe uma geração perversa que não acredita em Jesus, existe uma geração também que crê em Jesus, mas da forma dele, e faz, diríamos, e contesta os seus irmãos, e aí é onde que existe o perigo também. E como eu venho falando, irmãos, não cabe, nós podemos até fazer comentários, mas não cabe de forma alguma, nenhuma denominação, ou igreja, ou líder, usar uma capa preta, quando a gente fala uma capa preta, se tornar um juiz e falar mal daqueles que estão professando Jesus, porque tem pessoas que estão lá meio embaraçadas, mas estão professando Jesus. Deixa cada um com Deus. No que diz respeito às seitas, aí eles são totalmente distantes de Deus e da palavra, né? Mas também não cabe a nós fazer nenhuma espécie de julgamento. E sim, está sempre trazendo o ensinamento à luz da palavra, né? Então isso é fundamental. Então, dias difíceis nós estamos vivendo. Sobretudo, irmãos, é o que eu sempre digo, né? Nós temos o Espírito Santo e nós não seremos enganados, não haverá como sermos enganados, porque o Espírito Santo nos diz a palavra que é o Espírito da verdade, então vai predominar a verdade. Para fechar o comentário, quando eu falo de um grande pecado que é denominado em todo lugar que é uma aberração, existem muitas outras coisas que é pecado, eu digo que é ignorado. E aí, irmãos, outra feita eu trouxe aqui, como o próprio Salomão, ele certa vez escreveu, e vocês não ouvem isso em culto de ministração, de campanha, de congresso, de doutrina, porque eu não sei porquê. E aí ele, que serve até de uma forma doutrinária, muitas coisas que Salomão escreveu, ao ponto que ele diz lá que tem 6 coisas que entristecem a Deus, e a 7ª, quer dizer, e aí ali entra o mexeriqueiro também. Aí a gente tem que perguntar: quem é o mexeriqueiro? Será que é a minha esposa que gosta de mexerica? Gosta de uma mexerica brava, eu aprendi a gostar junto com ela. Não é. É aquele que vive tocando a vida dele. Então, irmãos, tudo está claro e patente aos olhos de Deus, e nós temos que ter um discernimento, irmãos. O discernimento é fundamental. Então eu digo que tem essa geração que Pedro
ele fala para fugir, salvar-vos dela, corre dela, e nós temos que estar atento também dentro do meio cristão, para que não venhamos incorrer em erros e sair da vontade de Deus mediante a sua palavra, né? Eu terminei aqui na semana passada, quando nós falávamos de salvai-vos, e aí eu mencionei aqui Efésios 2:8, e aí nós fizemos algumas observações que, irmãos, de fato, quando ele fala salvai-vos, não quer dizer de salvação, mas é como uma expressão de foge, corre desse tipo de gente, porque quando se fala de salvação, nós sabemos que ela é uma obra exclusiva de Deus, mediante a sua graça, e aqui fizemos algumas observações. Então, não é o salvar-vos de salvação, mas sim diríamos de fugir da aparência do mal. E aí eu quero continuar aqui, que o que nós poderíamos observar aqui? Quando ele diz salva-se da geração atual, exige a cultura da saída, ou seja, fugir. A necessidade do rompimento prático. O imperativo de Pedro exige uma quebra com o padrão vigente. Existe um padrão hoje estabelecido, irmãos, no nosso cotidiano. E se nós não tomarmos cuidado, eu percebi aí que ao meio do ministério todinho, trabalhou-se muito dentro do capítulo 12, 1 e 2 de Romanos. É fundamental, irmãos, essa palavra, e é o que ela serve hoje de base de fato, né, para o que nós estamos vivendo, né? Então, a necessidade do rompimento prático dentro desse imperativo da palavra de Pedro é fugir do padrão. Então, fugir desse padrão vigente e não vos conformeis com esse mundo, como o pastor Jesus já ensinou aqui, né? Não dá forma, né? Então, quer dizer, não dê forma, ou seja, não seja igual, não cria uma mesma metodologia. Então, não vos conformeis com esse mundo. Mas aí, o texto ele nos mostra que nós temos, e aí eu ouvi aí nas muitas ministrações, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos uma nova, irmãos, mentalidade. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, para que aí fique de uma forma condicionada, fique de uma forma a qual possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fica apto para entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, exige uma quebra com o padrão vigente, ou seja, é como que poderíamos dizer da conversão, né? O que é converter? Eu estou indo, eu deixo o dia, agora eu volto. Eu estava indo no caminho errado, agora eu volto e faço um caminho correto. Ou seja, de fato ir a caminho contrário ao que essa geração aí tem produzido. E digo, irmãos, é fácil? Não é fácil. Nós até falávamos na oportunidade, irmãos, que hoje, por exemplo, nós temos a tecnologia, que é isso aqui, que nos veio em um momento, eu digo agora, oportuno, por conta de que tinha que vir mesmo, de fato, porque isso aqui faz parte do contexto da própria palavra, irmãos, que a ciência iria se multiplicar, mas isso aqui está na mão de todos, está na mão do descrente e do crente. E muitas das vezes, irmãos, isso daqui se tornou algo viciante até para o próprio crente, em lançar o seu tempo fora aqui dentro. Então, quando nós falamos do domínio próprio, nós temos que nós fomos feitos na mesma essência que Adão. E a mesma graça que Deus deu para Adão, ela veio para nós também. Claro que
não de forma plena como para ele, nós não temos por conta do pecado, mas Deus formou o homem para ele dominar. Então o homem tem domínio sobre tudo, ele tem o poder do domínio. Isso aqui, tem dominado muitas cabeças, muitas pessoas, a ponto de, se não tomar cuidado, as pessoas acabam trilhando por caminhos errados, né? Então é um padrão vigente. Se tem um dos padrões vigentes, está aqui, tanto é que cresce o furto, o roubo disso daqui, porque todos têm. Então, irmãos, nós temos que ter o domínio. Temos que ter o domínio e saber fazer o bom uso. A Bíblia inteira ensina essa separação espiritual e moral do mundo. Nós estamos falando da geração perversa, né? Então a Bíblia, nós vamos encontrar o Senhor nos ensinando essa separação espiritual e moral do mundo. Nós falávamos, tinha até anotado aqui, já fiz o comentário do capítulo 12:2 de Romanos, e não vos conformeis, ou seja, não tomeis a forma desse mundo. E de uma forma, irmãos, bem sorrateira e discreta, às vezes nós tomamos forma. Eu já disse isso aqui várias vezes, irmãos, e nós, se não tomarmos cuidado, incorremos no mesmo erro. Vocês já perceberam que hoje, o que dá mídia, infelizmente, é as desgraças? Você vai na casa dos crentes, não tem outro lugar, claro, não vou generalizar, né? Porque alguém pode dizer, não, na minha não entra, graças a Deus, mas lá de vez em quando vai passar, na minha também de vez em quando passa, ou seja, noticiário de desgraça, que é o que mais tem. E aí o interlocutor, o narrador, que está lá fazendo sensacionalismo para poder manter o emprego dele, ele começa a matar, incriminar, julgar todo mundo. E aí, às vezes, nós não tomamos cuidado, nós vamos aqui atrás como telespectador, é verdade, tem que fazer isso mesmo, mata, vê, mata. E aí? Será que está certo esse nosso pensamento? Porque nós temos que ser contrário, irmãos, totalmente ao padrão que está vigente. Se eles querem, porque para nós, irmãos, não existe condenação de ninguém. Mas aquele cidadão me matou a esposa, matou os filhos e não sei o quê. Existe a justiça local. A nós fala, Senhor, tem misericórdia dessa vida, meu Deus, que ele tenha a oportunidade, dentro da prisão que ele for, ficar preso e condenado, que ele tenha a oportunidade de se arrepender e se converter. Mas e quem se perdeu? Morreu. Não, tem que morrer também. E aí, irmãos, é onde que, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser iguais a esses homens que vivem aí ganhando, diríamos, popularidade em cima de sensacionalismo. E não cabe à igreja, nós, na qualidade de igreja, fazermos isso de maneira nenhuma. Então, não vos conformeis com esse mundo, é justamente isso, ele não dá forma. Não dá forma, não, calma aí. Se lá dessa jeito, eu não vou compactuar de maneira nenhuma. E, claro, só vai fazer isso quem tem a mente transformada. Então, o que o capítulo 12 de Romanos deixa bem claro, e nós temos ouvido aí a todo momento. Agora, ouvir é uma coisa, a gente colocar à prática aquilo que nós temos ouvido é outra, que vai depender da nossa aceitação do reino de Deus nas nossas vidas. Então, o que ele fala? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, porque esse quesito que ele é fundamental, pela renovação do vosso entendimento. Então, nós tivemos o quê? Um entendimento renovado. Eu pensava assim anteriormente, lei Italião, matou, vai morrer. E nós pensávamos assim na incredulidade, mas no momento em que nós conhecemos a palavra, nós não devemos pensar mais assim, porque até então nós éramos ignorantes, não tínhamos o conhecimento da palavra. Então, o que acontece?
verdade. Então, pela renovação do vosso entendimento. E aí, aquilo que eu falei, né? Fica apto para experimentar qual seja a boa, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, a Bíblia ela faz essa separação do espiritual ao moral, no que diz respeito ao mundo, né? Quando nós vemos 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17, olha o que diz aí, faz a gente ler, pastor Wesley. 2 Coríntios 6, 17. Então, olha o que ele fala. Por isso, sai do meio deles, ou seja, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e vos receberei. Claro que nós não podemos pegar, diríamos aí, o texto e falar sem contextualizar. Do que o apóstolo Paulo está tratando a essa igreja, a igreja de Corinto, irmãos? Ele está ali fazendo uma observação em torno do seu, diríamos aí, do seu ministério, e aí, dentro da sua narrativa aqui, ele faz algumas observações e exortações à santidade, e aí, dentro de tudo isso, é onde ele vem e traz essa palavra, né? Pelo que sai do meio deles. Então, deixa eu ver só um trechinho para nós entender o que ele quer dizer, ele sai do meio deles. Ele diz assim, no instante de exortação, no versículo 11, faz essa gentileza, pastor Hélio, no versículo 11, do mesmo 6 de 2 Coríntios, eu vou até lá no 17 e fecho no 18. Por que, irmãos, é interessante nós fazermos isso? Para nós não ficarmos isolados em um versículo. Porque tem algumas seitas aí que elas trabalham toda diríamos, a sua ideologia através de um versículo. E nós temos que contextualizar. O que ele está dizendo assim? Dizendo nessa igreja: Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitado em nós, mas estáis estreitado nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos. Então ele sabia com quem ele estava falando, né? Dilatai-vos também vós, abre o coração. Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei. Olha que palavra tremenda, irmãos. Neles habitarei, e entre eles, glória, andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aí ele fecha no 17: por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Fecha no 18: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha o que você estava falando, interessante, irmãos. Ele estava falando de uma geração perversa, mostrando que não há consenso, não tem comunhão as trevas com a luz, não tem comunhão os ídolos com Deus. E aí coisa foge. E eu vou bater sempre na tecla, irmãos. Isso não quer dizer que o fugir é se isolar. O fugir, eu vou sempre repetir, é não compactuar, mas é estar próximo e mostrando o reino da luz, mostrando o reino de Deus, porque foi para isso que nós somos chamados, para transmitir, e muitas das vezes até calado, o reino de Deus.
que esse crente é calado? Por que ele não fala nada? Já incomodou. E quando ele falar, ele tem que falar palavras sadias, sabe, moderada, dentro do contexto do verbo que é padrão dentro de um diálogo, não com palavras torpes, palavrão, gíria. E tudo isso é observado pelas pessoas. Então percebe, irmãos, a diferença da geração perversa, da geração má e daqueles que servem a Cristo. E eu digo que as pessoas, elas observam tudo isso. Pode ter certeza. Eu tenho mais de 30 anos, irmãos, 33 anos trabalhando registrado. 36. E já passei por muitos e muitos lugares. Hoje mesmo me vinha uma palavra na mente, né? Quando eu estava no serviço, me trocando para vir embora. Eu lembrei da palavra de Isaías. O que Isaías falou? Povo de impuros lábios. Ele mostrando aonde ele estava. Ele percebeu aonde ele. Meu Deus, olha onde que eu estou. Olha como é que está esse povo aqui. Não adianta, eu estou amigo, faço parte. O que eu vou fazer? Vou ter um vestiário só para mim? Ah, não ter vestiário para crente e vestiário para ele. Não, mas fica tudo junto. Eu só não compactuo. Não devo, não posso, mas não é porque eu não quero, é porque já não tenho mais, irmãos, conciliação nenhuma. Por quê? Porque nós temos uma nova mentalidade. A nossa vida, ela foi transformada pelo poder e a graça de Deus. Então, irmãos, eu vou dizer que isso para nós é privilégio. Nós temos que se alegrar por conta disso. Por isso que eu sempre lembro do capítulo 5 de Romanos, nessa situação, justamente por isso, irmãos. Por quê? Porque nós somos privilegiados. Como o pastor é bom no gatilho, eu gosto de estar sempre lembrando, porque Bíblia nós temos que lembrar mesmo, irmãos. Lembrar para que no momento da adversidade, capítulo 5 de Romanos, para que no momento da adversidade ou no momento da dificuldade, a Bíblia venha nos trazer, o Espírito Santo venha nos trazer a lembrança da palavra. Em qualquer ambiente. E alguém me diz, e é isso aqui, meu Deus, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Temos que estar firmes, irmãos, porque essa graça veio sobre as nossas vidas. Parece que é algo de que o escritor está se gloriando. Não é isso. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas não é um gloriar de vaidade, é de alegria, de libertação, de convicção e de certeza de que estamos com foco no lugar certo. E aí diz, olha, aí o restante de saber, e queira sim, queira não, de viver. Porque se nós nos gloriamos, voltamos só um pouquinho, pastor, se nós nos gloriamos, porque estamos ali firmes na esperança da glória de Deus, por quê, irmãos? Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis veio nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis veio nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Então, na qual nós estamos firmes nesta graça e nos gloriamos nessa esperança, que é a manifestação da glória de Deus. Então, se nós nos gloriamos, irmão, nessa esperança, que vai ser a manifestação da glória de Deus, eu quero dizer que o restante do contexto nós tiraremos em letra. Então, vamos lá. E não somente nisso, mas também nos gloriamos na tribulação. Ah, não, pastor, mas aí já é mais doído, aí é mais difícil, porque
tribulação na vida do crente não é algo em vão, ou um erro de percurso. A tribulação é por ímpio, foi para esquecer, errei o caminho para você. Não, existe o propósito de Deus, porque nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, profeta, discípulo, sabe, muitos deles passando por momentos terríveis de tribulação. Até o próprio Jesus passou por tribulação. Quando Jesus falou assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, ele estava num momento tribuloso, difícil. Aí, não, pastor, mas vamos fazer a campanha aí? Não, se tiver um projeto de Deus na nossa vida, de bênção, não tenha dúvida que antes vem a prova. Então nós nos gloriamos também na tribulação. Agora, como que essa geração vai entender isso? Mas vocês são loucos. Vocês são loucos. Isso é uma tribulação. Eu pensei que vocês eram crentes, vocês viviam. Não, faz parte. Então nós entendemos isso. Então não se queixa, não reclama quando vier a tempestade, quando vier o vendaval, porque ele não vem para destruir, mas ele vem só para despertar, para mostrar que Deus, ele também está no negócio. Então, sabendo de que, olha que interessante essa regra, irmãos, que tinha que ficar gravada no nosso coração, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência. Então, quando eu venço a tribulação, eu adquiro paciência. Não, eu perseverei, eu insisti na tribulação, Deus me deu o quê? A graça da paciência. Irmãos, a paciência é uma das graças, é uma graça maravilhosa, você esperar. Porque é muito fácil você vai dizer, eu vou repetir, né? O que os pregadores falam, olha, irmão, repita comigo, não repete, não, guarda no coração, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, mas lá para o salmista, eu também tenho que esperar com paciência no Senhor, porque quando eu espero, qual o que eu vou adquirir no momento em que eu passar a tribulação? Eu vou adquirir o quê? A experiência, a paciência, né? Então, no momento da tribulação, eu vou esperar, passou o vento, eu ganho o quê? Paciência. E aí, a paciência é a experiência. Eu falo, nossa, eu lembro daquela experiência, não foi fácil. Meu Deus, mas eu venci. Irmãos, uma das melhores coisas é nós olharmos para trás para as coisas boas que Deus fez. Às vezes nós olhamos para trás para reclamar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram quando eles saíram do Egito? E aí eles estavam no deserto com conta de falar muito, reclamando. Pelo menos lá nós tínhamos pepino, tinha cebola, nós comíamos. Estavam murmurando, reclamando, irmãos. Às vezes eles olham para trás para reclamar. Então nós temos que olhar para trás para agradecer a Deus por quantos livramentos Ele deu. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa, para mim estar aqui hoje, eu tenho certeza que eu dei trabalho para os anjos de Deus e para o próprio Deus. Dei trabalhos difíceis, irmãos, que se eu parasse para descrever, eu fazia um livro, mas está nos anais de Deus, é o suficiente, irmãos. Aqui confirmou que Deus é Deus dentro do grande livramento que Ele deu a mim, e não só a mim, a todos quantos aceitaram e receberam essa fé. E quantos outros livramentos Deus tem nos dado todos os dias, irmãos? Então eu tenho que olhar sempre com um olhar de gratidão quando eu olho para trás, vendo o que Deus fez. O que Ele vai fazer daqui para frente está nas mãos dele, mas o que Ele fez para trás, glória, por muitas coisas gloriosas, irmãos. Então a paciência, ela adquiriu experiência. Então eu tenho experiência que mesmo que hoje eu estou em uma vida com dificuldade, numa luta, mas lá atrás eu venci, e se eu venci lá atrás, eu vou vencer aqui agora também. Então a paciência, ela vai gerar em mim que a experiência, de forma que eu vou estar sempre esperando no Senhor. Então vocês percebem que a combinação, a paciência, a experiência, ela vai trazer, ela vai aguçar nossa esperança é sua vida. Então, ela vai aguçar a esperança. Eu sei em quem tenho crido. Irmãos, nós temos que ter esses pilares nas nossas vidas. Se nós tivermos esses pilares nas nossas vidas, irmãos, nós podemos. Esse mundo pode ficar tribuloso do jeito que for. Nós estaremos sempre esperando no Senhor, sempre aguardando em Deus.
E eu vou dizer, irmãos, isso a qualquer momento. Não existe momento pior ou menos pior. A qualquer momento nós temos o Consolador. Aleluia. Glória a Deus. E eu digo, irmãos, e vou repetir sempre, isso é privilégio. Porque eu experimentei o lado ruim da vida. E eu regozijo desse momento de servir a Deus e louvo a Deus pelas experiências. Mas eu louvo a Deus pelas experiências árduas. Porque a bênção, nós já aprendemos que ela segue a gente. Porque da mesma forma que Deus abençoou Israel, o seu povo na saída, lá atrás, no Monte das Bênçãos, ali ficou confirmado que as bênçãos seguiria aos obedientes. Então, eu vou procurar obedecer, não tenha dúvida disso, porque o Senhor fez essa obra nas nossas vidas, e aquilo que nós tivermos necessidade, como o pastor Edson mencionou aqui, que o trato de Deus, irmãos, às vezes nós queremos tratar de algumas coisas, sendo que Deus não quer tratar de tudo, não é isso? Os pais vão dizer aqui, é no detalhe, Deus quer cuidar de nós no detalhe. Como no detalhe? Aí é muito simples de observar isso. Deus, Ele é o provedor na minha vida, então Ele me dá saúde, eu levanto, vou trabalhar, coloco o mantimento dentro de casa, a glória é para Ele, mas é Ele que provê na minha vida todas as coisas, de que forma me dando graça, saúde, condição, a uma porta de emprego e todas as coisas que eu preciso. E aí eu vou lá, não me falta comida, não me falta o que vestir, não falta nada. Então, quando eu junto tudo isso, é o que o próprio Jesus falou, que aqui o nosso pastor, ele disse, né? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas não vai faltar, ele vai acrescentar. Então, é sempre reconhecendo de que Deus é o provedor. É Deus que provê, irmãos. E aí, fechando ali, irmãos, nós estamos tratando aqui com uma geração específica que é a geração, irmãos, que está dentro do reino de Deus. Essa coisa que eu estou falando está dentro do reino de Deus. Ela tem que usufruir dessa graça. Ela é privilegiada de ter recebido essa graça, essa revelação. Então ela tem que usufruir. Então olha e percebe, né? Eu fecho no 5. E por que tudo isso? Está aqui, bem claro. E a esperança não traz confusão. Por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós recebemos o Espírito Santo, irmãos. Eu costumo dizer que nós recebemos um combo, né? Então, a esperança não traz confusão de maneira alguma. O amor de Deus está derramado dentro do nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Eu preciso falar em línguas para dizer que o Espírito Santo está comigo? Eu preciso pular, sapatear? Não. Eu preciso só acreditar, viver debaixo de obediência e usufruir dessa graça na minha vida, em cada um de nós, irmãos. Então, percebe que o padrão vigente do mundo hoje, ele não sabe disso, de maneira nenhuma. E por isso que a orientação do Pedro foi: foge deles, foge, porque se nós não fugirmos do padrão vigente aí fora, o nosso que está estabelecido e que nos dá, irmãos, uma viva esperança, ele pode ser corrompido. Pode ser corrompido de maneira que, de fato, você está certo. Esse bandido, isso é o que fica aí fazendo isso, tinha que morrer mesmo. Você compactua, e não pode. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Se alguém pensar dessa forma, irmãos, usar juízo de valor para qualquer um aí fora, eu digo uma coisa: está totalmente errado, está fora da palavra, que Jesus nunca ensinou isso. Para isso tem a lei do homem, e no porvir tem a lei de Deus, que vai julgar tanto o crente como o descrente. E a nós cabe somente propagar o reino de Deus em todas as instâncias. Irmãos, e eu vou dizer que nós vamos ser colocados à prova. Nós vamos estar em algum lugar que alguém vai lá reclamar, questionar, e vai falar: você não é verdade. Não. Aí é Deus dando oportunidade. Porque se eu estou em um lugar e alguém começa a fazer tudo isso e me perguntar: não é verdade, Marcos? Não é assim que ensina a palavra de Deus. E aí é onde, se perguntar para mim, abriu a brecha e eu vou entrar na palavra. Então, irmãos, é isso que eu digo.
Sair do meio deles não quer dizer eu me isolar deles, é sim não compactuar e no momento certo introduzir o reino de Deus para que a obra que é do Pai ela seja realizada. Continuemos, irmãos. Capítulo 4 de Tiago. Então, olha que interessante. Nós estamos vendo aqui alguns versículos onde ele vai corroborar com o discurso de Pedro. No capítulo 4 de Tiago, o foco é o 4, mas eu vou ler do 1 para nós entendermos, né? E aí o que Tiago fala? Tiago, aqui é o meu irmão de Jesus. O que acontece? Possivelmente aí um dos pastores mais rudes, diríamos aí, lá na igreja no início, né? Pela sua performance de ministrar a palavra. Olha o que ele diz, né? E a sua carta ela não é direcionada, ela é universal também, né? Ela não está direcionada. Olha o que ele diz: de onde vêm as guerras e as pedreiras entre vós? Porque de fato isso aqui é doutrina, isso aqui é sã doutrina. De onde vem a guerra? Porque como ele não menciona um grupo específico, isso aqui ficou para a igreja do século XXI também. E aí serve muito bem para mim hoje. De onde vêm as guerras e pedreiras entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Olha que interessante, irmãos. Isso aqui não é coisa de usar para pregar, não, nem para encher plateia e alguém gritar, pular, porque isso aí vai de contra a velha humanidade, isso aí vai de contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Cobiçai e nada tendes. O que é isso? Graças a Deus que o crente não cobiça, de jeito nenhum. Porque quando ele diz, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Então percebe que ali parece que é uma guerra humana. Combate não tem, guerreia não alcança, busca e não encontra, né? Então fica aquela briga. Não, eu vou conseguir. E ele fala que vai conseguir em nome de Jesus. E não vai ter nada. Aí ele fala, por quê? Porque não pedes. Mas eu peço todo dia. Pede e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Meu Deus. Que coisa, hein? Por que pedis mal? Porque pedis para os próprios deleites. Não pensa no próximo, não pensa, não tem um pensamento, vamos dizer, 360 graus, não tem um pensamento de simplicidade. Às vezes é um pensamento de ter, porque eu posso, porque de vaidade e sem a necessidade. Ostentação, essa é a palavra, é isso mesmo. Ostentando, eu tenho, eu posso. Então, pedes e não recebeis, porque pedes mal. A geração de hoje perversa é dessa forma, irmãos. E digo que existe uma geração dessa no seio da igreja, que não aprendeu ainda a palavra de Deus. Grandes, pequenos, tudo junto, com essa mentalidade, com essa teologia, usando da palavra de Deus e até tentando barganhar com Deus. E Deus jamais aceitou barganha de alguém. Senhor, se tu me deres, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus nunca trabalhou com barganha, irmãos. Ele espera que o seu povo, a sua igreja, obedeça a sua palavra, nada mais. O restante, Ele vai prover. Então, gastar com os vossos deleites. Aí vamos lá, o quarto. Aí ele poderia ter sido mais, Tiago? Ter sido mais manso, né? Olha, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quando eu falo pactuar, que foi a mensagem de Pedro, foge dessa geração, é não ser amigo, compactuar com essa geração, de forma alguma, porque aquele que se torna amigo dessa geração,
geração, concordando, corroborando com tudo que eles fazem, torna-se, querendo ou não, inimigos de Deus. Irmãos, podemos ter qualquer inimigo fora, mas ter Deus como inimigo, misericórdia, nem pensar. Então, percebe que a instrução de Pedro, ela foi com muita ênfase, quando ele diz, olha, foge, salvar-nos dessa geração. E aí, quando eu digo que nós temos que ter o discernimento, para que nós não venhamos compactuar com essa geração, eu quero dizer que o próprio Deus, e aí eu sempre bato nessa tecla, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, por intermédio do Espírito Santo que habita em nós, você não pode falar assim, você não pode pensar assim, quando nós estamos concordando com aquilo que é errado. Então, claro, não concordamos, nós estamos distantes disso, mas se por um vacilo, por um deslize, vier pensar ou concordar, tem um start dentro de nós, fala assim, opa, não é por aí. Então, por isso eu digo que é privilégio, irmãos, é privilégio. E aí, a gente espera em Deus, chora em Deus, aguarda em Deus, e Ele vai trazer a providência e a solução, seja do que for. Se é doença, Ele é o médico dos médicos. Se é falta de dinheiro, Ele é aquele que abre a porta onde não tem porta. Se tem, irmãos, uma necessidade dentro de um casamento ali, Deus é aquele que transforma o cônjuge, seja o homem, seja a mulher, mas tem que se adequar ao que Tiago está doutrinando. Pede se não recebeis, porque pedis mal. Então tem que saber pedir, tem que saber conversar com Deus. E o conversar com Deus é mostrar para Deus que Ele está vendo tudo. Claro que, irmãos, Ele sabe tudo, mas é mostrar para Ele e esperar em Deus Ele vir trazer, irmãos, a solução. Pode demorar? Não tenha dúvida. Pode ser rápido? Não tenha dúvida que também possa ser rápido. Mas Deus, Ele fica olhando para dentro de nós, qual é o nosso comportamento, se de fato nós vamos tomar a frente da situação ou se vamos esperar nele. Então, é saber pedir. O caminho da geração hoje é totalmente contrário, irmãos. Então nós não temos nada que aprender com a geração de hoje, e se muito a influenciá-los na oportunidade de mostrar Jesus, seja para aqueles de perto, que são os nossos entes queridos, seja os de longe, que são aqueles que a gente encontra de forma esporádica por aí, né? Outro versículo, e aí a gente fecha essa parte e vamos caminhar para o término dessa reflexão da mensagem de Pedro. Aí, o que 1 João 2,15 vai falar aqui, é o que muito bem nós conhecemos, e ele concordando com o que Tiago também falou, né? Então, 1 João 2,15, e aí nós conhecemos muito bem esses versículos, irmãos, e eles não são para nós, diríamos, ter medo, e sim para temer a Deus. E o que é temer a Deus? É respeitar os seus mandamentos, é obedecer a sua palavra, é viver de conformidade aos padrões que Deus estabeleceu para nós, porque nós entendemos que hoje nós temos uma nova mentalidade. Então, se nós temos uma nova mentalidade, não tenha dúvida de que nós temos que usar dela, né? Se pegarmos, só voltando um pouquinho para trás, ele faz menção aqui, o apóstolo João, aos pais, aos filhos, e aí tudo dentro de uma ordem. Mas aí, irmãos, eu faço questão de ler do versículo 3 até o versículo chave, que é o 15, irmãos, quando ele fala para não amar o mundo, o que ele vem ali mostrando, né? Ele vem fazendo observações ao mandamento do Senhor, de forma que tem que haver uma observação ao amor fraternal, é aquilo que muito mencionou aqui o nosso evangelista na ministração, o amor fraternal, irmãos, e a separação do sistema vigente hoje, né? Então o que ele fala aqui, ó? E nisso sabemos que o conhecemos, se
guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Pensa no amor de Deus dentro de nós, aperfeiçoado. Então, é aquela mudança paulatina, de forma, quem te vê. Aleluia. Quando eu te conheci, você era só um sangue agora. Pois é, o amor de Deus aperfeiçoado. Irmãos, o amor de Deus vem trazer perfeição às nossas vidas. Glória a Deus. O dito popular diz que pau que nasce torto, por isso que Jesus mexeu com carpintaria. E aí ele veio, irmãos, e pegou esse aqui que estava tortinho e aprumou. O carpinteiro Jesus fez uma obra gigante nas nossas vidas, irmãos. E aí, ó, que coisa linda, irmãos. Eu falo isso para vocês com a maior alegria, sentindo a presença de Deus. Que coisa linda, irmãos. Ó, Jesus, eu falo mesmo, eu falo que é o nosso negócio. Sabe qual é o nosso negócio? É isso mesmo, isso é intimidade, irmãos. E eu não estou preocupado, irmãos, com aqueles que às vezes olham e questionam. Eu estou preocupado, irmão, de perceber essa graça. Porque, irmãos, eu digo uma coisa, a gente chama a atenção de Deus por conta da sua muita graça e amor para conosco, quando nós rejeitamos as nossas vontades, procuramos entender qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. E aí, isso aqui é tremendo, irmãos. É coisa de ficar mastigando, né? O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Ó. Nisto conhecemos que estamos nele. Vamos lá. Aí isso aqui aperta também, né? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aí é mais difícil. Andar como ele andou é mais difícil, irmãos. Mas não é impossível. Porque ele andou de uma forma total. Nós não adianta. Vai ter uma casca de banana na direita, na esquerda. Opa, tá, mas eu volto. Igual ele, sem nenhum escorrego, não vai ter. Mas aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Não é que vai, mas deve. Glória a Deus. E o esforço tem que ser grande para andar. Convicto que se eu tenho que voltar. E aqui, eu vou. E aí, lembra que nós falamos na semana passada da música, né? Segura na mão de Deus, vai. Aí a gente pode dizer assim, ó, com tuas mãos, segura bem as minhas. Hoje eu tão fraco sou, ó Salvador. Você pode ver que vai contrário. Então, aí, quando eu perceber aqui, ó, para lá, para cá, e se passares por esses. E aí, irmãos, ó, o cântico 33, esse cântico é marcado por uma irmã nossa saudosa, né? Toda vez que ela participava de um culto no lar, ela pedia esse cântico. Vamos ver se alguém lembra quem é essa irmã saudosa. Ninguém, só eu. É que a maioria das irmãs foram embora aqui, elas participavam. A irmã Filipina. Pensa, 33 da água. Ela clamava para Deus segurar as mãos dela. Segurou que até levou embora para a glória. Ele tem que segurar as nossas também, irmãos. Então, olha, ele continua, irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando das trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Irmão, nós estamos aqui doutrinando, vamos lá. Lembra que eu falei do pecado mortal? Ó, aquele que diz que odeia o seu irmão, ele pensa que está na luz, mas ele está nas trevas. Meu Deus. Por isso que eu amo todos vocês. Oh, glória. E se pisar, eu tenho uma unha aqui que encrava direto, eu vou na podóloga, eu passei quase encravando. Se você pisar na minha unha, eu vou continuar te amando. Vai doer, não tem espaço na minha vida para te odiar de forma alguma. Então, se alguém pensa aí, eu acho que ele não gosta de
também, porque eu amo todos vocês. Sabe por quê? Porque para onde nós vamos, irmão, não vai caber, ó. Ou seja, nem vai entrar. Vai passar longe. E quem fez isso na minha vida, na nossa vida? Foi o próprio Deus. Então eu digo, irmãos, ame até o seu inimigo. Mas eu ouvi falar que ele não gosta de você, não tem problema, mas eu amo ele. Seja desse jeito. Porque existe uma grande verdade, irmãos, encoberta e sendo colocado um grande comportamento errôneo. Então, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Perigoso, hein? Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Que contraste, né? Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas, ela ofusca os seus olhos, ou seja, cega os seus olhos. Terrível, hein? Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados, pelo nome de Cristo. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. E vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. E vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Ei, jovem, porque esses jovens somos nós. Aleluia, Jesus. Somos jovens, e a palavra de Deus está em nós, e nós somos fortes. Sabe por quê? Porque nós conseguimos dizer não ao pecado. Quando a gente diz não ao pecado, a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, irmãos, nós já vencemos o maligno, porque quem induz o homem a desobedecer a Deus é o inimigo. Então nós já vencemos ele, já vencemos em nome de Jesus. Em nós não cabe de forma alguma um comportamento dessa geração perversa que tem aí. Por isso que eu digo que nós temos que não se afastar deles, estar próximo e não compactuar com os seus erros. Essa é a regra. E aí, o 15, né? O 15 que é o chave que eu queria ler. Eu ia ler só aqui. Mas vocês percebem que ele fecha aqui dentro de uma separação no 17, né? Mas vocês percebem que existe um monte de informação para depois ele vir dizer aqui, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele comportamento que ele disse ali são de pessoas mundanas. Porque se a pessoa ela odeia o seu irmão, ela não foi alcançada ou não deu lugar para a luz ainda. Ela está dentro do percurso, dentro do sistema ao qual Pedro fez questão de dizer: salvai-vos desta geração que se comporta dessa forma. Então, para fugir, né? E aí, é onde ele traz a informação, ao 16. Porque tudo o que há no mundo, ou seja, tudo o que há nesse sistema, nessa geração perversa, irmãos, há concupiscência da carne, sabe, aquele desejo carnal, a concupiscência dos olhos, né? Aquele desejo de querer, de ter, percebe que isso está na geração de hoje, irmãos, da ostentação. Hoje a internet não mostra outra coisa a não ser ostentação. E aí, se nós tomarmos cuidado, mas ele tem, por que eu não posso? Não, para com isso. Para onde nós vamos, não levar nada disso. Então, existe o quê? A concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e não é do Pai, mas do mundo. Ele fecha no 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, aquele que faz a vontade de Deus, ele está no Salmo 15. O verdadeiro cidadão do céu, ele está dentro da vontade de Deus. Irmãos, eu fecho. Eu pensei que não ia dar, mas graças a Deus vai dar. Eu faço a conclusão, irmãos.
desse tema, que eu acho super importante, quando Pedro ele termina praticamente essa mensagem, porque ele termina a mensagem no 2:40 de Atos, e depois ele testifica, né, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Eu digo que todos aqueles que receberam a palavra de Deus de bom grado, Senhor, é verdade, eu preciso, se eu tiver esse comportamento, se eu perceber esse comportamento na vida, Senhor, tu tens poder, pode me transformar, não sou eu mais quem vive, mas é o Senhor que vive em mim, porque a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus, o qual morreu e se entregou por mim, já dizia Paulo, irmãos, na igreja da Galácia. Então, o que nós temos que fazer? Buscar no próprio Deus, que habita dentro de nós, e não deixar nós entrarmos num comportamento contrário à sua vontade. Então percebe que essa mensagem de Pedro, quando ele encerra no versículo 40, irmãos, é de exortação a fugirmos do comportamento dos dias de hoje, né? Então, salvar-se-á da geração perversa, aí eu repito aqui, né? Não significa comprar um lote no deserto e se isolar das pessoas. Por quê? Jesus ele disse lá em João 17, 15 e 16. Olha o que está escrito aí, João 17, 15 e 16. E olha que nós estamos falando de João 17, nós estamos falando da oração sacerdotal, a oração de Jesus. E aí Jesus ele fala assim, ó, não peço que os tire do mundo, que seria muito fácil, né? Ó, eu vou tirar os meus e o mundo que fica aí, o sistema que fica aí. Não, vai haver um momento certo, né? Então na oração de Jesus ele dizia assim, ó, e aí na oração de Jesus, irmãos, não precisa nem repetir, nós conhecemos como que ele fez. Ele orou, sabe, por si mesmo, por todos os que estavam ali, por nós nos dias de hoje, né? Então ele dizia assim, ó, eles vão ser perseguidos assim como eu fui, eles vão ser odiados assim como eu fui. Então na oração de Jesus ele mencionou várias situações ao qual nós estamos vivendo hoje, né? Então ele fala, ó, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então para nós é suficiente, Deus está nos dando livramento todos os dias. Tem livramentos que são perceptíveis, mas quantos outros nós não percebemos que o Senhor está nos guardando e nos livrando, né? O 16, aí ele diz, ó, não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Então nós não somos desse sistema, nós não participamos desse sistema, nós não compactuamos com esse sistema, e também não somos diríamos que não somos, ou seja, poderíamos dizer que somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Somos peregrinos, passando um tempo para daqui a pouco nós herdarmos a nossa verdadeira pátria, que é o que o Senhor tem preparado para nós naquele glorioso dia, né? Então ele mostra que na sua oração que a solução não é retirar, é guardar, é livrar. Somos o sal da terra. E aí é interessante, né? Só faz efeito se sair do saleiro e tocar na carne. Mas se o sal misturar com a terra e perder o sabor, não serve mais para nada. É o que está escrito em Mateus 5,13. Ou seja, se torna insípido, não serve mais para nada. Então o sal ele tem uma função de conservar, de temperar, mas se ele se misturar, o que vai acontecer? Então se vós sois o sal da terra e a luz do mundo, se vós sois o sal da terra e começa a misturar com o sistema, daqui a pouco se torna insípido, não serve mais para nada, a não ser para lançar fora. E a luz? Se a luz desse mundo, ela se deixar, porque nós vemos lá, né? Qual é o pacto que tem a luz com as trevas? Nenhum, irmãos. Em verdade, onde chega a luz, que ela tem que chegar, as trevas têm que se dissipar, né? Naquele dia, 3.000 pessoas tomaram a decisão de sair da correnteza daquela geração e foram batizadas. Está no 41 que nós vemos, né? Elas escolheram a Cristo. Houve uma migração em massa do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Vamos ler esse texto aí, Colossenses 1,13.
E eu leio mais um parágrafo e termino. Olha o que diz Colossenses 1,13. O que aconteceu conosco, né? O qual nos tirou. E aí, isso está dizendo para cada um de nós, a mim e a cada um de nós, né? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi o que o Senhor fez. Ele nos tirou do sistema que estava perdido, dessa geração perversa, e aqui falou, aqui mesmo, vocês vão fazer a diferença. O Espírito Santo faz o mesmo convite hoje. Não devemos de forma alguma, irmãos, navegar a favor dessa correnteza perversa ao qual está dentro dessa geração hoje vigente, né? Nós temos que ter muita coragem, irmãos, de ser contra a cultura que eu digo que é o sistema vigente, porque se deixar, eles praticam um monte de coisa errada, mas isso aí faz parte da cultura. Ah, não, isso aí é a cultura afro, sabe? E aí querem introduzir dentro da educação para as crianças, para os pré que estão nascendo, só que a Bíblia não pode. Então vocês percebem que de uma forma sorrateira, o sistema, ele vai contra os princípios de Deus, e nós temos que estar atentos a isso para fazermos de fato, aí sim, oposição, aonde? Aqueles que estão no parlamento, representando, entre aspas, a igreja, brigar. Então, o negócio não é fácil, né? Então nós temos que ter coragem, irmãos, de ser contra esse sistema. A escolha a Cristo, a escolha à santidade é decidida em viver de uma forma reta diante de um mundo torto, que é o mundo que nós vimos lá na palavra grega, escolhas, torto. Então, irmãos, nós temos que em Deus buscar a separação, que é a santificação, que é a santidade, na verdade, irmãos, é a separação, e decidir viver de forma reta diante de uma geração totalmente torta e perversa. Que Deus, irmãos, encontre lugar nas nossas vidas dia a dia, para que tudo aquilo que nós consumirmos no que diz respeito a ser Bíblia, a palavra de Deus, fique guardada dentro do nosso coração, para que no momento oportuno Deus venha fazer uso para a sua glória e benefício nosso. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Agradecer a Deus por esses momentos. Você que está nos assistindo à distância, Deus abençoe. Cláudia, bem-vindo, viu? Cláudia está sempre com a gente. Deus abençoe. Então não vamos esquecer que hoje aqui, amanhã, tem o trabalho às 15 horas. Tarde da bênção. Tarde da bênção. E no sábado tem trabalho de manhã. Lá em São Mateus. São Mateus. E à noite tem no Mira e Guarulhos. À noite tem o Mira em Guarulhos. Então, se você não for em Guarulhos, vai no Mira. Amém? Alguém vai precisar de oração, dê o sinal. E domingo, nossa escola, às 16 horas, não esqueça também o culto à noite. Amém? Glória a Deus. Pai Celeste, receba a nossa gratidão por esse culto de ensino. Que esses ensinamentos possam nos despertar, Pai, para termos uma vida de santidade. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Pai, eu sou teu servo que trouxe esse estudo, mas outros que o recebemos, e aqueles à distância que também participaram, abençoe grandemente essas mãos erguidas têm pedido, e agora eu intercedo por eles, Pai, pela tua misericórdia, entra com providência e ajuda. Também nos leve em paz para os nossos lares, livra-nos de todo mal e perigo. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. E para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém.
A graça do Senhor Jesus, Eu recebo. o amor de Deus nosso Pai, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo, Eu recebo. seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga.